Meu nome é Cristiano Félix, sejam bem-vindos ao podcast do CIERS, onde as histórias se encontram. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre recrutamento e seleção, né? De que forma o recrutamento e seleção vai continuar sendo assertivo com o uso da tecnologia e as rápidas mudanças tecnológicas, né? E hoje nós estamos aqui com a Ana Thaís Costa de Ávila, do Grupo Cirela, e com a Audrey de Oliveira Vitória, do Grupo Vilela. Também nos acompanha aqui o Marcos Pan, nosso gerente de operações de estágio. Tá? Então, Marcos, vamos começar com da casa, né? Primeiro episódio com uma pergunta para um colega da casa. Me diz uma coisa, Marcos, Conjuntos, né? Nossa plataforma, né, de recrutamento, seleção. Como é que é usada a inteligência artificial na nossa plataforma? Muito bem, Cristiano. A nossa plataforma Conjuntos está no ar aí há pouco mais de 3 anos, né? O CIE sempre teve, há muitos anos já, que tem um portal, um site onde os estudantes podem se cadastrar, ver vaga de estágios. Mas a plataforma Conjuntos trouxe várias novidades, né? Além de a plataforma assim, ela ser muito mais dinâmica, de mais fácil entendimento pelos jovens, de fácil navegação, a gente trouxe, Cristiano, algumas novidades em relação à eficiência e à eficácia do cadastro dos estudantes e dessa questão do match da vaga com o cadastro do estudante, né? O que a empresa precisa do que aquilo com o perfil do estudante. Então a gente implementou, eu trouxe aqui até para não esquecer, o nosso teste comportamental na Conjuntos, que ele faz, o estudante ele entra lá, ele é gamificado, ele faz esse teste, né? Que é onde o estudante, então a gente consegue identificar nele as questões comportamentais. Como é que funciona isso? Ele entra lá na plataforma, faz o cadastro dele e ele faz esse game, e nesse game vai sair lá um resultado se ele é mais criativo, estruturado, flexível ou persistente, veloz ou analítico, prático ou econômico, arrojado ou conservador. Então, assim, saindo esse perfil do estudante, a plataforma vai cruzar esses dados com o que a empresa pediu. Porque a empresa, quando ela faz o cadastro dela no portal e solicita uma vaga de estagiário, ela também vai colocar numa régua o que ela espera desse estudante, né? Se ele é mais criativo, estruturado, tem uma régua que vai medindo. A Conjuntos, o que ela vai fazer? Ela vai cruzar esses dados e vai dar um match do estudante com a vaga. Então a empresa ela vai poder abrir a vaga pelo portal e também verificar quais são os estudantes que deram o melhor match com a vaga dela. Então vai aparecer lá, estudante X, 90%, estudante Y, 70%, e assim vai. E aí a empresa vai poder então verificar isso e convidar aqueles estudantes que ela achar melhor, que tem o melhor match com a vaga. Então essa foi uma grande inovação que a gente trouxe no nosso portal agora para essa questão da seleção dos estudantes. Certo, muito bom. E Marcos, para isso fazer efeito, né, e as empresas poderem desfrutar dessa ferramenta, né, a gente precisa da adesão dos candidatos em preencher, né, em fazer esse teste. Esse teste é obrigatório, é por adesão, e como é que está a adesão dos jovens, né, caso não seja obrigatório? Não é obrigatório. O estudante ele faz o cadastro no CIE, ele é convidado lá na plataforma, em uma das fases, a fazer o teste comportamental. E a gente explica ali no portal que se ele fizer o teste, as chances dele conseguir um estágio numa empresa mais aderente ao perfil dele é muito maior, né? Mas a gente não obriga. Se ele não quiser fazer o teste comportamental, ele não faz. E a empresa também pode contratar esse estagiário sem problema nenhum, né? A empresa também tem a outra etapa depois, onde a empresa faz uma entrevista com esse candidato. Então a empresa pode identificar também esses soft skills durante a entrevista, né? Mas imagina, se a empresa recebe isso pronto já, muito melhor, né? Com certeza. Bom, e a nossa convidada
Ana, conhecia essa ferramenta da plataforma Conjuntos, né? E caso tenha conhecimento, se faz uso dela e acha que pode ajudar na seleção dos estagiários da Cyrela? Seja bem-vinda. Obrigada, Cristiano. E sim, eu faço a utilização, assim, a plataforma foi fundamental, eu acho, tenho entendimento para nossa captação de estagiários realmente interessados e engajados, e por isso até já comento com o público que venha a nos escutar, de que é muito importante que o pessoal faça esse teste inicial aí das avaliações das soft skills, porque a gente tem esse parâmetro dentro do recrutamento e seleção. Claro que é um algo a mais, mas é um algo a mais que nos traz um outro olhar. E a gente utiliza a plataforma muito por conta também do match, quando, enfim, abre ali a vaga e visualiza ali as candidaturas, a gente tem até um ranking, né, que já traz esse match, depois tu vai olhar, tu entende que é coerente. Claro que a inteligência por si só, ela ajuda, ela traz rapidez, mas o olhar humano ainda é fundamental, né, mas tem nos ajudado muito para agilizar o nosso processo, que eu entendo que hoje, no recrutamento e seleção, é fundamental, assim, a gente não pode mais ficar presos em processos tão operacionais ou tão minuciosos e voltar isso muito mais para o nosso olhar de comportamental e soft skills que aquela pessoa tem uma tendência até a desenvolver, sabe? É ter um olhar muito mais estratégico de como que tu vai colocar aquela pessoa no cenário que tu tem dentro da empresa. E essas ferramentas que a gente tem hoje da tecnologia e que a plataforma ali em parceria com o CIE internamente nos traz, esses dados, né, essas informações nos auxilia muito, mas ainda assim a gente tem esse contato e cuidado humano dentro do recrutamento e seleção. E essa era uma parte importante que eu até ia abordar, porque recentemente também fazendo um processo até para a minha área e se utilizando, né, de ferramentas de inteligência artificial. E eu percebi que realmente ajuda, né, ele acelera o processo, principalmente em questões que não necessita, né, de uma percepção humana, né, mesmo assim, né, porque a inteligência artificial, né, ela é treinada, né? Ela ainda não é 100%, né? Então, através da inteligência artificial ainda vieram muitos candidatos não aderentes e não somente não aderentes, porque o perfil não era tão bom quanto, não, mas eram profissões diferentes da que a gente estava procurando, né? Então, ainda necessita, né, desse olhar humano, né, para fazer triagem e também na percepção, né, que uma inteligência artificial ainda tem dificuldade, como é o caso de tu ver se ele é aderente à cultura da empresa ou não, né? Tem bastante da percepção humana nisso, né? Sim. E aí, Audrey, eu gostaria de ouvir de ti também nas tuas experiências, né? Ou também na tua percepção, como é que está atualmente o preparo dos candidatos, né, para passar por esses processos que envolvem tanto a tecnologia, né, quanto uma interação com a interação humana, né? Então, como uma entrevista online, ou até um passo anterior dele ter que realizar algum tipo de teste, né? Como é que ele está preparado para isso, né? Tanto os mais experientes no mercado quanto as novas gerações, né? Que teoricamente tem mais facilidade com a tecnologia e às vezes peca no relacionamento humano, né? Primeiramente, Marcos e Cristiano, gostaria de agradecer o convite de estar aqui, né? E respondendo, então, a pergunta de vocês, referente a essa questão de tecnologia, assim, principalmente as novas gerações que estão entrando no mercado, eu percebo
principalmente no que tange a recrutamento e seleção, a gente já vê até os próprios currículos já vêm moldados, né, dessa tecnologia. E isso é algo também que vem para facilitar, eu acho que não só para o lado do candidato, mas da empresa como um todo, né? Otimiza os processos, né? Então, dentro da Vilela, a gente também faz utilização de IA, a gente tem a Vicky, que ela vem com o propósito também de trabalhar toda a questão de operação, né, da Vilela. E aí a empresa já tem essa proximidade com inovação, já estamos mais acostumados, habituados, né, com o que está vindo de novidades, né? E aí, como eu falei ali, os candidatos eles já têm essa tendência, né? Os mais novos, principalmente, já vêm com os currículos um pouquinho mais padronizados que a gente já consegue identificar, né? Que ele vem da IA, enfim. E isso é uma coisa que a gente também tem notado, né? Vindo do mercado, não só a agilidade das informações, mas também a agilidade nos próprios processos que a gente tem interno, porque esse candidato ele já vem sendo disputado por outras empresas. Então, tudo ocorre muito ágil, né? Então, assim, desde o momento em que, por exemplo, o CIE nos indica, né, aquele candidato, ele já vai vir uma indicação preparado, né? Ou seja, meio que faz o intermédio, explicando para ele como que deve ser a postura no momento de uma entrevista, mas a gente tenta perder o menos tempo possível, né, na interação com esse candidato. Quando eu digo perder menos tempo possível, eu digo no SLA, né, do contato com esse candidato. Porque hoje a gente já nem trabalha mais, né, o candidato a partir de uma candidatura. A gente já trabalha ele como uma fonte para a empresa. Então, o nosso próprio tratamento já é de relacionamento, né? E aí, então, a partir desse momento, a gente já faz um primeiro contato ali, um onboarding no telefone, no WhatsApp, né? Principalmente o WhatsApp, a galera hoje tem utilizado muito, né? Esse meio de comunicação. Então, a gente já faz aquela interação ali com ele. Depois partimos, né, para um segundo round ali, através de uma entrevista online. Entendemos também quais são as percepções desse candidato. Então, a partir do momento que a gente identifica quais são as skills dele, né? Quais são as expectativas dele em relação a uma carreira profissional. Aí, então, a gente começa a fazer ali a leitura dele para um encaminhamento de carreira. Então, hoje, como a gente passa por um momento de ampliação dentro da empresa, a gente já não mais segmenta o candidato. Esse candidato eu vou encaminhar para o comercial. Não, primeiro a gente tem uma conversa com ele, tem um entendimento do que seria o propósito de carreira, né? Qual é o momento atual dele, e a partir do momento que a gente consegue identificar mais ou menos aquela posição, aí sim a gente encaminha para as posições que a gente tem em aberto hoje. Então é mais ou menos assim que a gente está atuando justamente, né, para garantir essa celeridade. Você falou a questão do WhatsApp, né? Eu sei que o tema é inteligência artificial e o WhatsApp é uma ferramenta, né? O CIE começou a utilizar o WhatsApp faz alguns meses para fazer recrutamento de estudantes, para oferecer as vagas de estágio para os estudantes. Porque até então era por e-mail, pelo próprio portal e por telefone, né? Quando começamos a utilizar o WhatsApp, o nosso tempo de fechamento de vaga caiu pela metade. Sim, exatamente. Porque o jovem, ele recebe o WhatsApp na hora e ele vê que é do CIE, ele clica naquela vaga na hora, acessa conjuntos a partir daí, verifica a vaga e se interessa ou não, né? Porque por telefone, por e-mail, telefone eles não atendem, né? A gente também às vezes não atende mais telefone, né? E e-mail demora para ver. E o WhatsApp é instantâneo, né? Então, essa ferramenta para nós realmente, a gente teve um ganho enorme em eficiência. Não só até complementando o Marcos, né? Não o tema não é inteligência artificial, é a tecnologia no recrutamento e seleção. Sim, então o também WhatsApp faz parte, tem razão. Faz parte do nosso bate-papo aqui, né? Tá certo. E como é que vocês veem agora também, assim, tirando um pouquinho a tecnologia, mas ela sempre está envolvida, né? Sim. Como é que dentro da empresa é o choque de gerações, né? Aquele colaborador já mais sênior, né?
Então eu falo assim, aqui os sêniors somos nós, né, Marcos? Com essa turma que está entrando já numa pegada mais tecnológica, né? Porque eu sempre vejo a questão da experiência, né? Desse jovem que está entrando, aproveitar a experiência desse mais sênior e o profissional mais sênior, né, também ter a paciência para conseguir absorver algo, né, da agilidade da tecnologia, né, desses novos profissionais que estão entrando no mercado, né? Sim. Bom, posso falar primeiro da minha experiência dentro da construtora, né? A construtora, ela é um mercado aí que por si só tem profissionais mais sêniores, né? Porque é uma estratégia de mercado que tu tem muito enraizado. Mas hoje a gente lida também com essa diferença, né? De faixas etárias do pessoal que realmente, assim, se aposentou, mas continua trabalhando e quer continuar na ativa. E tem o pessoal que está entrando e que hoje utiliza muito as ferramentas do digital, utiliza muitas redes sociais e também é mais adepto a essas tecnologias que a gente tem. Mas o que eu entendo? Que hoje é muito importante a gente ter perfis muito diversos, e eu não digo só na área da construção, porque na área da construção, claro, né, a gente precisa de profissionais que já tenham muita bagagem, que já tenham uma leitura de cenário muito desenvolvida há muito tempo, por leituras, enfim, de oscilações de mercado, mas a gente também precisa dessa roupagem mais fresca, desse olhar mais jovem também para o mercado e para a construção civil. E essa mistura de olhares, eu acho que traz muita inovação e diversificação, sabe? A gente precisa juntar esses dois ativos que a gente tem dentro do negócio, assim, e da empresa como um todo, e entender como isso beneficia o negócio, sabe? E realmente isso traz benefícios. Claro que é um choque geracional, sim, tem coisas às vezes que não se encaixam, mas também é um desafio aí do mundo do trabalho, do mercado, e acho que é muito importante também como pessoas, assim, a gente entender que por mais que sejam gerações diferentes, muitas vezes também são realidades diferentes e vivências. Então, os mais jovens entenderem que, poxa, eu tô falando com um cara que antes de eu nascer ele já estava trabalhando, sabe? Então, olha o quanto que ele viveu, olha a mudança de mercado, sabe? Ele era da época que ainda tinha as registradoras, eram as máquinas, né? E hoje a gente usa o celular para tudo, o WhatsApp. Então, o que eu posso aprender com esse profissional, sabe? O que ele tem para me passar da resiliência que ele teve no mercado. E claro que os mais sêniores, para não dizer os mais velhos, tem que também ter um olhar para a tecnologia, né? O mercado está mudando e a gente tem que mudar junto. Acho que a gente tem que ter um olhar para se desenvolver também junto com a tecnologia. A gente trouxe essas questões que dentro do recrutamento, né, trazendo para nossa área, assim, a gente tem a tecnologia aí muito latente, mas igual é relações humanas, é pensar no negócio e é entender muito como que a gente vai trabalhar lado a lado com a tecnologia e não pensando em como que a gente vai trabalhar para ela. Isso aí. Bom, no meu caso, eu não consigo identificar a empresa de pontos separados, né? E quando eu falo isso, eu trago muito a questão da cultura organizacional, né? Então, a cultura da empresa, ela vem justamente costurando, né, esse gap que a gente vai identificando ali nas diferenças, né, de gerações. Então, eu, assim, entendo que para que as empresas consigam, né, fazer um pouco melhor essa organização ali dos choques que a gente tem, né, de funcionários um pouco mais sêniores e a galera que está entrando no mercado de trabalho, acho que tem muito também essa questão, né, da empresa como um todo trazer isso como algo positivo, estimular isso, não só no recrutamento e seleção, não só no RH, mas em todos os campos da empresa. A partir do momento que isso
se consolida, vai ficando um pouco mais fácil também a abertura entre as interações, né? Eu mesmo presencio isso diariamente, né? Às vezes eu tenho um pouquinho mais de dificuldade em coisas novas que estão surgindo, e aí eu já vou com a galera, me ajuda aqui, o que é isso aqui, né? Como é que tu tá fazendo agora isso aqui? Na minha época o processo era assim, e aí a gente vai aprendendo em conjunto. E o mesmo vale, né, para os outros lados, porque o pessoal, ele vem muito, assim, o pessoal que tá entrando no mercado de trabalho agora, eles vêm muito latentes nessa questão de comunicação, agilidade e informações sendo bombardeadas o tempo inteiro, mas também tem a questão do desenvolvimento, né, pessoal, né, de como é que eu me desenvolvo melhor, né, na questão da própria interação, do relacionamento interpessoal, e é uma troca que vai surgindo mesmo, né, tipo, na Vilela acaba sendo um fator de interação natural, né? Justamente porque também, né, temos essa característica de inovação. Então, o tempo todo tudo muda dentro da estrutura da empresa e isso já propicia esse ambiente de trocas maiores, né? Então, eu trago muito a questão da cultura como um fator que propicia essa troca, assim. Que bom, eu acho que todos agregam, né? E aí cabe a todos nós gerir, né, esse encontro de gerações. Gente, o papo tá excelente. Eu agradeço a presença da Audrey, da Ana, do Marcos, né, do apoio. E vamos encerrando esse episódio e eu conto com todos para nos assistir nos próximos também. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada.